pessoal, meu nome é Lucas Mantovani e nós estamos começando mais uma edição do CM Watch. Hoje é sexta-feira, dia 10 de abril de 2020 e aqui a gente vai comentar as principais notícias do Brasil e do mundo para vocês ficarem bem informados. Primeira notícia é: o prefeito de São Paulo anuncia novas ações de combate ao coronavírus. Ele anunciou, dentre outras iniciativas, João Dória, que a Secretaria Municipal de Saúde incluiu o protocolo de atendimento utilizando a cloroquina nos casos de pacientes diagnosticados com Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus. O uso da medicação só poderá ocorrer desde que haja prescrição médica e o consentimento do paciente ou da família. Claro que é óbvio, né? É óbvio que esse tipo de utilização desse remédio parte de um pressuposto de que ele tem efeitos positivos. É isso que tem sido demonstrado nos testes que têm sido feitos. A grande crítica que se faz a esse posicionamento é que as pessoas que realmente precisam dessa medicação para outras doenças que já foram comprovadas como que são solucionáveis pelo remédio, podem acabar ficando sem esse produto justamente pelo princípio da escassez desse produto no mercado. Se houver uma procura muito grande desse produto no mercado, pode ser que ele fique escasso. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que pela lei de oferta e demanda, uma procura muito grande desse produto pode na verdade aumentar o preço dele e incentivar a produção desse produto no mercado. Então assim, há um conflito aí e pelo visto a Prefeitura de São Paulo decidiu, e ela não tinha esse posicionamento, decidiu utilizar a cloroquina nos tratamentos, tá? Os estados brasileiros estimam perder até 30% de receita em abril por impactos do coronavírus. As projeções para a arrecadação de abril referente às operações de março vão de queda de 19% a 32% e contemplam não só a redução no valor de notas fiscais emitidas, mas também um atraso no pagamento do ICMS, ou seja, os estados estão sofrendo já os efeitos econômicos da pandemia, da quarentena. Isso já estava previsto, isso já é normal. A grande diferença é que os estados vão receber esse efeito depois, né? Eles estão recebendo um pouco depois do que os próprios empresários e as empresas estão passando. Que a gente sabe que o empresário lida com incerteza o tempo todo e essa situação da pandemia, da quarentena, do lockdown, está colocando todo mundo em um ambiente de completa incerteza com relação ao futuro e não seria diferente também com os estados brasileiros, né? Essa dificuldade com a questão do ICMS, por exemplo, que é um imposto que tem muita relação com a movimentação comercial, com a atividade econômica, que todo mundo sabia que isso, hora ou outra, ia chegar para os estados. Próxima notícia: o Ministério da Saúde autoriza isolamento vertical para estados pouco afetados pelo coronavírus. O isolamento vertical e horizontal, estava essa discussão toda a respeito desse assunto, e o Ministério da Saúde já está autorizando que os estados e municípios que tenham menos de 50% de situações ali, de menos de 50% de pessoas acometidas pela doença, pelo Covid-19, possam adotar o isolamento vertical, porque isso vai permitir que as pessoas possam voltar a trabalhar, a atividade econômica possa voltar a correr normalmente e os efeitos econômicos disso não sejam tão grandes para esses municípios, principalmente os menores, que vão sofrer muito com toda essa situação. As medidas de isolamento devem ser proporcionais à realidade de cada região. Segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, a partir da próxima segunda-feira, os municípios e os estados do país que não tiverem ultrapassado o percentual de 50% de ocupação dos serviços de saúde poderão iniciar uma transição para um formato onde apenas alguns grupos ficam em quarentena, medida que ficou conhecida como isolamento vertical. Tá? A indústria de bebidas consegue prorrogar pagamento de tributos federais. A indústria de bebidas ajuizou uma ação. Eles colocam indústria aqui, mas são os principais fabricantes, né, de bebidas. Ajuizou uma ação para prorrogar o prazo de pagamento dos tributos federais, com base em uma portaria da própria Receita Federal, portaria número 12 de 2012, que autoriza a prorrogação de sujeitos passivos de municípios abrangidos por decreto estadual de calamidade pública, ou seja, só em caso de calamidade pública os municípios, ou melhor, as empresas que estão em municípios ou que estão em estados de calamidade pública, declaradamente de calamidade pública, podem ingressar com essa ação judicial. Já temos uma decisão favorável e estão utilizando como base uma portaria de 2012 que autoriza esse tipo de prorrogação. Tá? Segundo o juiz, né, que deferiu esse pedido, ela é uma norma auto-aplicável. Então, assim, basta que ocorra essa situação de calamidade pública para que ela já possa ser aplicada, independente da época e do motivo da calamidade pública. Tá? Próxima notícia. O governo edita medida provisória que isenta consumidores de baixa renda
do pagamento da conta de luz. Como vocês sabem, no nosso escritório a gente tem uma ação de recuperação de impostos que a gente trabalha para os nossos clientes, que trabalha justamente em cima da conta de luz, porque há umas cobranças indevidas. Acesse o nosso site, lá tem todos os detalhes a respeito desse nosso serviço, tá? Mas aqui a isenção acontece por uma medida do próprio governo, por uma medida provisória, que está isentando as pessoas que têm baixa renda, né? Que têm consumo baixo também, porque é proporcional ao consumo, possam também ter as suas contas de luz reduzidas. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, que editou essa medida provisória, o desconto de 100% vale para residências que consomem até 220 kW e incluídas na tarifa social, que é já uma tarifa conhecida que já existia mesmo antes dessa crise, tá? E por último, o Dória, o nosso governador de São Paulo, fala em multa e prisão se o isolamento em São Paulo não atingir 60% até a próxima segunda-feira. Uma atitude completamente autoritária, mas assim, nada que não se esperasse do próprio João Dória, que já demonstrou também esse ímpeto autoritário em outras ocasiões, inclusive durante a crise. Segundo o governador, ele falou que vai adotar medidas mais duras em São Paulo se a população não respeitar as orientações de isolamento social durante o feriado de Páscoa. Mais cedo, ele já havia afirmado que a taxa de pessoas cumprindo a quarentena para impedir o avanço do coronavírus no estado está caindo. Segundo o governador, multas e até voz de prisão serão adotadas se os níveis não melhorarem. A questão é, nós temos aí mais ou menos 3 semanas, aproximadamente um mês de quarentena nesses estados, nesses municípios. Como que ficam as pequenas empresas? Como que ficam as médias empresas? Como que ficam aquelas empresas de porta aberta que tiveram que simplesmente fechar nesse período? As empresas no Brasil têm um caixa muito reduzido e dificilmente vão conseguir se adaptar nessa situação. Às vezes uma empresa um pouco maior tem uma dificuldade até maior do que as menores, porque o sistema dela, os processos são tão complexos que é mais difícil fazer essa pivotagem, fazer essa mudança. E eu penso que os empresários estão cansados dessa quarentena, com medo, então decidiram infringir as regras. Não vou fazer nenhum juízo de mérito aqui a respeito disso, se isso é bom ou ruim, mas o fato é que a água está batendo na bunda de todo mundo. Então isso é natural que aconteça e, enfim, os governos vão adotar esse tipo de medida autoritária e espero que não se espalhe tanto assim, tá? Essas foram as notícias de hoje comentadas aqui pela nossa equipe. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui pra gente que amanhã tem mais uma edição.